Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à roda de conversa de pais atípicos. Meu nome é Tayane Ferreira. Eu sou organizadora aqui junto com o Flávio. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos pretos no ombro, nariz pequeno, olho preto puxadinho. Estou vestindo um vestido verde, liso, e estou de sandália. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos fazendo esse evento aqui hoje, conversando com o Flávio. Ele me falou que era pai atípico e que tinha muita vontade de fazer uma palestra. Eu falei, vamos fazer esse evento, uma roda de conversa. E a gente viu tanto que é desafiador reunir pais atípicos, até pela quantidade de pais que ficam, né? Segundo o IBGE, 50% dos pais abandonam suas famílias. O diagnóstico entra por uma porta e o pai sai pela outra. O Instituto Baresi diz que até 78% dos pais abandonam. Por isso a gente viu a importância de fazer este evento e, ao mesmo tempo, vamos fazer uma gravação para a gente postar no YouTube, divulgar, para a gente ver o quanto isso é importante, esse debate, essa conversa, em escutar esses pais que escolheram ficar, né, com os seus filhos. E, primeiramente, quero agradecer a presença de todos, das nossas intérpretes maravilhosas, Miriam e Ana Laura, perdão, e o Flávio, por ter aceitado, topado essa aventura aí, e o Alberto Rodrigo também. Eles vão falar um pouquinho deles. Eu peço que eles façam as suas audiodescrição, por gentileza, antes de começar, que o nosso intuito é realmente que seja, depois as pessoas que forem acompanhar no YouTube possam ter esta acessibilidade também. Flávio, pode começar, conta um pouquinho de você, da sua história. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite, por ter aceitado essa parceria de estarmos juntos e participar desse evento. A gente conversou, teve um bate-papo legal, e aí eu conversei sobre isso, porque a gente percebe, né, essa necessidade dos pais se encontrarem e conversarem sobre isso, porque a gente sabe que as pesquisas apontam e a gente vê que a maioria abandona os filhos. E também, na participação da Feira da Inclusão, a gente percebeu que tinha assim, um público bem legal, mas a gente percebe que a maioria é mãe. São as mães que acompanham mais, né, esses eventos. E a participação dos pais é bem restrita, né, bem pouca. Então, a gente teve essa ideia e aproveitamos essa oportunidade. É o nosso primeiro evento. A gente acredita que, futuramente, ele possa se expandir e aumentar. O meu nome é Flávio, esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma pessoa surda e vou fazer minha audiodescrição, que eu comecei a falar e esqueci. Eu sou um homem de cavanhaque, tenho cabelo preto, tenho os olhos pretos, estou de camisa social num tom roxo, uma calça jeans azul, um sapato marrom, sapato social marrom. E estou sinalizando e em frente tem uma intérprete, uma moça, o nome dela é Miriam, ela está sentada na minha frente, fazendo a tradução para o português. Uau, arrasou! Ai, que legal, muito legal. É legal a gente deixar claro que isso que o Flávio falou, a importância desse debate dos pais se conversarem e se comunicarem. Quando o Flávio falou para mim, eu falei, nossa, que legal. Meu marido sempre fala, tudo é mãe, tudo é mãe. Aí ele foi entender por que tudo é mãe, fazendo uma pesquisa para estar aqui, desses dados que a gente falou. Porque realmente são poucos os pais, né? Então, eu gostaria que o Flávio contasse para a gente como é ser pai, a diferença que ele vê entre as paternidades
Enfim, se ele quiser usar o slide dele agora para seguir o roteiro dele, fique à vontade. Obrigado. Então, eu nasci surdo, a minha surdez é profunda. No período de gestação, a minha mãe teve rubéola. E aí, né, após o meu nascimento, ela percebeu que eu não oralizava nada, não estava falando. E aí os meus pais, eles sempre insistiam que eu precisava falar, né? Naquela época não se tinha tanta informação, a Libras não era aceita. Então, eu fui crescendo. Quando tinha mais ou menos 3 anos, eu já estava indo até a fono e comecei os trabalhos para aprender a fazer a oralização. E naquela época eu não era feliz. Eu ia para a fono, mas era um trabalho repetitivo e eu achava que eu era o único surdo no planeta. Eu achava que só existia eu dessa forma. É a mesma coisa, né, aqui no evento, por exemplo. Eu sou o único surdo. Né? São todos ouvintes, eu sou o único aqui. Então, todos os dias era assim. Eu ficava refletindo. Eu falava, eu acho que eu sou de um outro planeta. Né? Não tem ninguém que seja igual a mim. E aí, com 11 anos, foi meu primeiro encontro com a comunidade surda. E aí, assim, eu me senti muito bem. Eu falei, nossa, tem uma cultura, tem uma identidade, tem pessoas que são como eu. Eu me senti, assim, aliviado, né, de não me sentir mais sozinho, de saber que tinham pessoas que estavam ali, que eram como eu. E aí, quando eu fui aprendendo Libras, e com a Libras eu pude, assim, me desenvolver muito mais e eu realmente me senti feliz. Depois disso, eu me formei em pedagogia. Eu casei, tive 2 filhas. A minha ex-esposa está aqui, que é a mãe da minha filha. Depois ela vai também explicar um pouco, né, complementar um pouco algumas falas. Essa aqui é a foto das minhas 2 filhas. Slide. Não é aqui, é lá. A Lívia é a minha filha que tem autismo, nível 1. E a Helena é a minha mais nova, mas ela não tem autismo. Agora a gente está fazendo uma investigação da perda auditiva. Ainda não temos um diagnóstico, está nesse processo ainda de diagnóstico. Mas elas são lindas. Eu sou um pai babão. Fico babando nas minhas 2 filhas. E eu me sinto assim muito orgulhoso de tê-las, sinto orgulhoso de ser pais delas, de poder falar que elas são minhas filhas e tenho orgulho de falar que eu tenho uma filha que é autista. Eu gosto de falar, eu tenho orgulho. Eu não me sinto mal de falar que a minha filha é autista. Eu não vejo assim diferença. Eu não consigo olhar com ela com um olhar de diferença. Eu vejo ela como um humano, como qualquer outra pessoa que é humana. Ela também é. Eu não consigo perceber diferença, fazer distinção de uma outra criança. Né? Como se você tivesse assim, um óculos, pessoas que usam óculos. Você olha assim e você sabe que é uma pessoa que precisa usar um óculos, pessoa que usa uma cadeira de roda. É a mesma forma de uma criança que é autista, é humana da mesma forma. Ela já está com 7 anos agora e a Helena está com 2 anos e meio. Pode passar. Posso ficar em pé? Estou acostumada a falar em pé, porque eu sou professor, né? Então, já sou acostumada, precisa falar, precisa estar em pé e o corpo fica em movimento. A minha experiência como pai atípico, a primeira, né, experiência é a aceitação e a compreensão. Porque, assim, eu não imaginava que eu teria uma filha autista. Não é uma coisa que você fica imaginando, né? Então, aí, quando começou o diagnóstico e foi, né, feito o laudo mesmo, a gente precisou ir para Londrina para levar ela, para fazer toda essa análise, para se confirmar mesmo o autismo. E para a gente foi um choque, foi uma surpresa. Nós não imaginávamos, não esperávamos isso. Eu não tinha assim informação do que era o autismo,
como eu iria fazer, o que era feito. Eu não tinha esse tipo de informação. Então, a primeira reação é a angústia mesmo, você fica mais angustiado, refletindo como vai ser o futuro. E aí, nós dois, como pais, fomos procurar, né, buscar, que é ali o meu segundo tópico, buscar conhecimento. O que é o autista? Né, quais são as informações que tinham sobre o autismo, e aí a gente conseguiu encontrar outros pais que tinham filhos autistas, quais eram as suas experiências, e a gente foi fazendo essas trocas. Né? E com a minha filha autista, por exemplo, ela tem seletividade alimentar, então ela não come de tudo. Ela gosta de comer só o arroz e o macarrão. Né? E aí a gente precisa aceitar, a gente precisa compreender isso, que é no tempo dela. Então, não tem como a gente exigir e ficar colocando outros alimentos e obrigando aquela criança a comer algo que ela não gosta. E até hoje também ela usa ainda a fralda, né, para fazer as necessidades dela, assim, de fezes, ela não consegue ainda usar o banheiro. Então, ela pede para colocar a fralda. E a gente aceita, a gente sabe que é o tempo dela, que ela tem essa necessidade. É a mesma forma como eu, que eu nasci surdo. Eu não estava naquele momento feliz, né, oralizando, sem conhecer a Libras. Né? Mas, assim, o meu pai e minha mãe, eles me respeitaram a partir do momento que eu escolhi a Libras. E também a Lívia, ela usa ainda, né? Ah, tá. Ela usou até os 6 anos, ela chupou a chupeta. Ela tinha essa necessidade de usar a chupeta. Depois, ela foi trabalhando isso no tempo dela, ela foi conseguindo tirar. Então, assim, nós que somos pais, precisamos ter esse momento de compreensão, de entender que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem ali a sua individualidade. E, às vezes, a gente percebe assim, a sociedade julgando, né? Ah, mas, meu Deus do céu, nessa idade, ai, coitado do pai e da mãe, né? Nossa, é um autista. A maioria das pessoas que vem falar vem com julgamento. Não vem assim para dar uma calma, né, ou para conversar. E é a gente, ao contrário, é a gente que tem que ficar calmo, que a gente que tem que respirar com esses julgamentos. Não dá para a gente responder ali certos comentários. A gente precisa pensar como vai responder. A gente tem que viver sendo flexível. Já aconteceu de uma pessoa falar assim: nossa, coitado da sua filha, né? Como que ela vai para a escola, né? Ela vai sofrer lá na escola. Aí eu respondi, eu falei: olha, mas a minha filha, dentro da escola, ela é a melhor aluna. Então, ela vai para a escola e ela é a melhor aluna. E aí a pessoa ficou quieta, né? Ficou assim meio sem graça com a minha resposta e tal, mas a gente precisa também ser flexível em algumas respostas. E esse julgamento, esses apontamentos, né? Ó, vocês podem me copiar. Vocês podem me copiar. Faz assim, a letrinha G. Quando você está julgando a pessoa, aí você aponta o dedo, ó. Aponta o dedo, escolhe uma pessoa e aponta o dedo. Apontou? Isso. Fica aí com o dedinho aí, ó. Atenção. Quando eu estou ali apontando para ela, eu tenho um dedo para ela, um dedo virado em direção a ela. Mas se você for olhar atrás, olha quantos dedos estão para você. Então, a gente tem que parar de julgar, né? Quando a gente julga o outro, tá falando muito mais da pessoa. Então, assim, é muito melhor você ser um apoiador, você ser alguém que vai ali apertar a mão da pessoa, do que ser o primeiro que vai apontar o dedo, sendo que um dedo apontado para alguém tem 4 para você. E também, no aniversário da Lívia, quando ela fez 1 ano, nós dois preparamos, fizemos toda aquela decoração, gastamos e fizemos aquela festa, né? O dinheiro foi só voando ali, ó, só que gasta.
E a gente não imaginava que, na hora que ela chegou no aniversário, ela começou a gritar, 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 gritar. E ela chorava, e ela entrou em desespero, e a gente desesperado, e todo mundo ali, né, amontoado ali em volta dela. Aí nós dois precisamos sair daquele local, levar a Lívia até um local retirado, pegar o bolo, levar para ela comer sozinha. Então, assim, é um momento difícil, né? Não é uma vida fácil. A gente vai falar que é tudo a mil maravilhas. Não é. Né? Como os pais, a gente precisa ter muita paciência com todos esses acontecimentos e não pensar no prejuízo e não pensar naquilo que você perdeu. Mas e aí a gente pediu desculpa ali para os convidados que foram lá para ver a Lívia. Aí todo mundo, não tem problema, fica calmo, tá tudo tranquilo. E é muito bom a gente ter esse apoio, a gente se sente mais aliviado. Então, para vocês pais, é muito importante vocês terem esse apoio da família, né? Essa união ela é muito importante. Não dá para a gente caminhar sozinho. E essas provocações, você rir, você tirar sarro, o pai, né, vai se sentir sozinho ali naquele momento. Não vai se sentir assim motivado, não vai sentir força para continuar. Então é muito importante esse apoio da família. Rede de apoio. Então nós temos hoje a Associação de Surdos, que tem uma sala para crianças, na qual eles ensinam Libras. Então, a gente precisa levar a Lívia lá, para ela aprender os sinais, aprender a Libras. E também para ela ter esse crescimento social ali com as crianças, se desenvolver, ter contato com outras crianças. Porque antes a Lívia não tinha contato com nenhuma criança. Ela não gostava, tudo ela queria fazer sozinha. Ela se sentia bem quando ela estava sozinha. E ter iniciado, né, desde pequenininha ali ela na sala das crianças, hoje ela já melhorou muito assim o convívio social, ela consegue brincar. Só tem assim, ó, uma coisa que a Lívia não faz até hoje é dar tchau. Nunca, ela nunca dá tchau. Tchau, você fala tchau, filha. Ela só olha. Mas, assim, das outras coisas ela conversa. Mas a única coisa é que você pode ficar falando tchau lá, ela não vai responder seu tchau. Ela não dá tchau. Às vezes, o oi ela cumprimenta. Se você chegar e falar oi, ela dá um oi, assim, bem discretinho. Mas o tchau nunca, nunca aconteceu. Nenhuma vez ela nunca deu tchau. Então, a gente precisa ter, né, essa paciência de entender os processos e o tempo dela. Né? Então, nós, como pais, levamos ela na terapia, na natação, que ela começou também agora. E a minha ex-esposa pede para eu levar ela, né? Pediu para eu levar ela na natação, e eu estava trabalhando. E aí eu fiquei pensando, estava trabalhando, eu falei... chefe, será que eu posso sair para levar a minha filha lá na natação? É o primeiro dia, né, na natação. Ela falou, não, tudo bem, pode ir, pode levar. Aí eu fui, levei ela lá na natação, aí depois eu voltei a trabalhar, e aí você deixa a criança lá. Então, assim, ser pai não é fácil, né? Você fica ali naquela correria o tempo todo, leva filho, busca filho. Mas eu me sinto muito feliz dela ter começado a natação, para ver assim se ela consegue liberar mais essa energia, ficar mais calma, melhorar o sono dela. Ela é muito agitada e ela precisa tomar remédio para acalmar, e hoje já não precisa mais, já melhorou bastante, porque com a natação ela já começou a fazer mais exercício, praticar mais exercícios, então tem ajudado bastante, ela tem evoluído muito. Então eu tenho ficado assim muito feliz com todas as evoluções, todas as conquistas que ela tem feito. Não é fácil, a gente fica nesse leve trás e põe combustível e leva, mas assim, a gente sabe que o resultado é o desenvolvimento dela. É isso que nos traz felicidade. Pode passar.
Aí vocês podem assim pensar, mas a gente fala assim, né? Tá falando da mãe? Tá falando da mãe? Vem cá. Quem é a mãe? Essa é a mãe da Lívia. Quer falar alguma coisa? Boa noite, gente, tudo bem? Eu estava aqui passando um filme na cabeça quando o Flávio estava falando, né, sobre as nossas experiências com a nossa filha. Para nós, mulheres, como mães, é muito difícil. Nós planejamos o primeiro ano de vida, né, o primeiro aniversário. Então, é tudo muito organizadinho, a gente tenta fazer o melhor. E, para mim, foi, assim, muito difícil. Eu tive muito apoio do Flávio, claro, para aceitar algumas questões. Fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, fiz o terceiro. No terceiro, nós sentamos e falamos, nunca mais, né? Não vamos fazer essa festa aberta para todo mundo, porque a festa é para as pessoas, não é para ela, e para ela causa sofrimento. Então, isso não existe. Então, nós acordávamos ela de manhã com um bolinho cupcake, bem pequenininho, uma velhinha, e era aquilo que a gente fazia para ela, e que foi muito mais aceitável, né? Então, isso é respeitar o outro. Essa empatia precisa acontecer, né? Nós tínhamos uma experiência na questão da área da surdez, mas não da área do autismo. Então, tudo foi muito novo. A seletiva de alimento, ela está fazendo birra, ela não quer comer. Não, ela não está fazendo birra, né? Existem alguns exames que a gente faz, tudo, para que a gente consiga entender um pouco do processo da seletividade. Aí, passamos para a escola, né? Então, tem que a questão do direito, né? Nós vamos cobrar o direito da criança ter aquele cardápio adaptado para ela, né, flexível para ela, é um direito dela. Às vezes as pessoas olham e falam, lá vem, eu vou mesmo, com a cara e a coragem, tô nem aí, porque é minha filha, e assim, eu trabalho como professora de inclusão numa escola, eu tenho 18 crianças autistas também, e nós temos esse processo. É difícil fazer com que o olhar do outro se volte para você. O Flávio, ele sempre foi... eu não digo que eu não tenha paciência ou que eu não tive paciência. Para mim, cada possibilidade, antes de fechar o laudo, era uma pesquisa. Era uma pesquisa, ele chegava, eu ia perguntar, eu ia contar para ele... Olha, eu vi que autista é assim, que autista é assim. Olha, eu nunca tinha visto, mas a Lívia, ela tem essas estereotipias, né? Nossa, fui numa loja hoje com ela e ela enfileirou tudo. Ela separa nossas compras por cores, os lápis. Então, foi aí que nós fomos realmente abrindo esse olhar, né? Para perceber que realmente a nossa filha precisava só de acesso. Não era diferente. Ela precisava de acesso, de acessibilidade. O Flávio sempre foi assim... eu falo que ele e a Lívia, eles têm uma conexão, né? Nós temos vários... Vocês devem ter filhos, vários filhos. A gente sabe que amamos todos, né? Mas a gente sempre tem uma pendência aí. E a gente tem sempre uma conexão. Tem que chamar a atenção de todo mundo, tal. Eu tenho mais uma menina, que é a Helena. E a Lívia, como o agravante dela estava no social... Aceitar uma irmã era um desafio. Foi muito desafios, né? Até hoje ela ainda tem algumas entrelinhas aí. Muito poucas, mas tem. E o Flávio, ele fazia esse papel aí de mediador. Claro que quando fechou o laudo, a primeira coisa que eu pensei, ele vai, dar linha, rapidinho. Porque não é fácil, a gente ainda não consegue entender quando é assim, no primeiro momento, essa questão de nível 1, nível 2, nível 3. A Lívia não falava, a Lívia tentava sinalizar, né? A primeira fase da aquisição da Lívia foi sinalizando, não oralizando. Eu falei, pronto, é não verbal também, e agora? O que eu vou fazer para ensinar ela? Eu tinha vários medos, tá? Esse pronto foi lá atrás, antes de eu conhecer realmente como a gente poderia, né, ajudá-la. Então, assim, essas questões é importante, principalmente falando de pais, porque na área eu vejo muitas mães desesperadas. O pai foi embora, o pai nem quer pegar de 15 em 15 dias, o pai não aceita sair, o pai tranca dentro de casa,
O pai não quer contato. Não que não exista mães fazendo isso, tá? Mas, assim, a porcentagem, né, de homens, de pais que fazem isso é muito grande, é muito alta, né? Desgasta, acaba com o relacionamento e fica uma situação muito insustentável. Eu e o Flávio, a gente não permanece mais junto, mas nós temos aí uma parceria muito grande em relação às nossas filhas, em trabalhos, em tudo. Porque, por exemplo, eu consegui a vaga na natação, corri atrás, consegui, mas eu não conseguia levar. E se ele falar para mim, eu também não posso, tem que trabalhar. Aí a gente já perdeu a oportunidade, né? E tudo que a gente faz, as terapias, são 6 horas de terapias semanais. Meu Deus, como é que eu vou fazer para sair 6 horas por dia de um trabalho? Quem que vai me aceitar trabalhando dessa forma? Não importa, a gente repõe um horário, a gente dá um jeito. Né? O que não pode é deixar para lá. Mas são experiências, assim, eu quero falar mais da questão positiva disso, do contexto. Né? Porque a gente, claro que tem os níveis e a gente vê algumas dificuldades, mas ser pais de autistas não torna a gente assim um extraterrestre. Né? A gente tem força, a gente tenta de todas as formas e cobra, que eu acho que é o mais importante, é buscar o direito deles. Falo muito. Obrigada pela sua fala. Então, eu chamei a Lu para vir até aqui para apresentar para vocês. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, o pai e a mãe se separaram, então, né, por conta do filho. A culpa foi do filho. Mas, assim, não tem nada a ver os filhos, é um relacionamento, é outra coisa. O relacionamento de casal é um relacionamento, o relacionamento de pai e mãe é outro tipo de relacionamento. Então, assim, né, as coisas precisam ser separadas. Eu peço, né, que os pais precisam apoiar as mães. Eles precisam estar juntos. Eu podia mudar para São Paulo, eu podia ir para outro lugar, abandonar tudo e sair fora. Mas, não, eu escolhi estar junto com ela, independente de não estarmos juntos, mas ser parceiros na criação das nossas filhas, sermos amigos que cuidam e que estão pensando nas nossas filhas. O foco é as nossas filhas. Nós como pais, eu vou só fazer um complemento de algo que aconteceu há pouco tempo. São várias descobertas juntos, e assim, esses dias eu falei para ele, Flávio do céu, descobri que a Lívia tem um diário. E eu fiquei chocada com o diário. É muito difícil. Aí eu falei para ele, precisamos chamar a atenção ou conversar um pouco com ela. Aí ele falou, sério? Eu falei, ela tem um crush na escola. Ela escreveu isso. Aí ele já ficou, meu Deus do céu. Eu falei, fases da vida. Então, assim, é muito bom a gente conseguir compartilhar isso. Né? O que eu falo do segmento natural da vida vai seguir para todos eles. Que medo. Que família maravilhosa. Então, como pais, nós precisamos, né, apoiar. E nós precisamos estar assim junto em casa, por exemplo, nas atividades, matemática, português. Então, esse apoio ele vai em todas as áreas. Por exemplo, a mãe está trabalhando, trabalha o dia todo. Então, eu, como pai, também sou responsável para fazer essas atividades com a minha filha. O pai não é só pai. O pai também ele é professor. O pai também ele é médico. O pai também ele vai cuidar, ele vai comprar um remédio, ele vai levar lá se estiver doente. O pai também é professor de educação física. Vamos brincar, vamos jogar futebol, vamos pegar bola. A Lívia adora correr. Então, vamos lá, vamos correr, então vamos fazer exercício junto. A gente cansa, sim, mas tem que ser parceiro em
é para ser pai em tudo, não é para ser pai só para falar que é pai, né? A gente exerce todas as profissões ali com os nossos filhos. E também a prática e a escutativa. Nós precisamos também, como pais, ter essa escutativa. Por exemplo, né? Ela precisa desabafar, falar sobre algo que tenha acontecido com a Lívia. E eu preciso ali ter essa paciência também, como pai, de escutar as angústias da mãe. Né? Eu preciso comprar tal coisa, o macacão da natação, por exemplo. Não, peraí, pode deixar que eu compro. Eu vou lá, eu compro. Eu vou lá e eu resolvo. Vou lá na loja. Precisa também ter essa escuta ativa como pai no relacionamento. Não é se afastar, brigar e falar, se vira, né? Eu não tenho responsabilidade nisso. É a terceira. A terceira já falei, né? Sobre a inclusão, sobre ser flexível. E, assim, para finalizar, eu gostaria assim, de pedir para os pais que continuem sendo esse apoio dessas mães. Não importa, né, o tipo de relacionamento, não importa a situação que vocês estejam vivendo ali como casal, como os pais, mas a prioridade tem que ser a criança. A prioridade tem que ser o ser pai, o ser apoio dessa criança, dessa família. Né? A Lívia fala que o pai é o primeiro amor da vida dela. Né? Então, a gente precisa ser esse primeiro amor dos filhos. Estar junto, é dar carinho, é dar amor, é se sentir seguro, dar essa segurança de que você vai estar perto, que você vai ser esse apoio. Então, eu agradeço, finalizo, espero que vocês tenham gostado. Flávio, parabéns, viu? Nossa, achei maravilhoso vocês demonstrarem essa relação de vocês familiar que vai além do casamento, né? Do matrimônio, que quem separa é marido e mulher, não é pai e mãe, né? Que maravilhoso, vocês são um exemplo a ser seguido, sim, que é maravilhoso. E eu queria saber de você... tem que dar o microfone lá. Você falou que a Lívia disse que foi você é o primeiro amor dela. E agora que ela tem um crush, como você está se sentindo? Eu sou ciumento, né? Eu fiquei com ciúmes, é claro. Eu fiquei olhando assim para ela, eu falei, como assim, né? Eu vou pegar esse diário ali, quero ler também, quero saber o que está acontecendo. Mas, quer falar alguma coisa? Ficou ciumento. Eu fiquei com ciúmes, fiquei assim, meio de cara fechada, porque é minha filhinha, né? Eu quero que a minha filha se sinta bem, eu quero o melhor para ela, não quero que ninguém cause algum mal, que alguém brigue com ela, ou que ela seja traumatizada. Então, assim, né? Mas eu não falei nada disso, né? Senão ela vai perder a confiança e a segurança em mim. Eu guardei essas angústias para mim, tentei ser flexível ali, né? Para ajudar, para ela ter a liberdade dela. Mas eu vi que, junto com o filho da Miriam, que é a intérprete que está falando, os dois vivem de mão dada. O Natan vive de mão dada com o Natan. Os dois são bem unidos, desde criancinha. Eles têm 20 dias, né, de diferença. Então, eles cresceram juntos, assim, e aí a Lívia se sente assim mais segura quando ela está com o Natan. O Natan também se sente seguro quando está com ela, e eles têm assim essa relação de amizade que é muito linda, muito natural. E a Iane tem também com a Lívia. E, assim, é engraçado que, às vezes, eles estão com 20 crianças, mas juntam o grupinho ali de Iane, Natan, Lívia e Helena, e eles se encontram, assim, eles se acham, e eles são apoio um para o outro. E, assim, uma experiência bem interessante é que na sala do Natan tem um menino autista, né?
E aí a professora foi falar sobre o autismo, preparar toda a sala e tal. E o Natan chegou contando para mim, né? E aí aquele dia eu fiquei assim muito emocionada, porque ele pegou e falou assim para mim: "Mamãe, agora eu tenho 2 amigos autistas". E ele falou assim com tanto orgulho. E assim, a amizade deles foi natural porque nós somos amigos, né? Nós convivemos junto. Mas ver que realmente eles são amigos. E ele tem esse cuidado, assim, de estar com a Lívia. Quando está com ela, ele está cuidando dela. Tem essa preocupação, assim, sabe, de estar ali com ela. E agora eles mudaram de sala na associação, né? Os 2 estão juntos. E aí, no primeiro dia de aula da Lívia, ela estava do outro lado. Ele foi lá, pegou na mãozinha dela e colocou ela do ladinho dele, assim. Então é muito bom ver que os nossos filhos estão crescendo e eles estão vendo que a inclusão não é um bicho de 7 cabeças. É só ter a empatia, o respeito e amar o outro, né? Que lindo, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vi que quando você começou, Flávio, falar, você, quando descobriu que foram para Londrina investigar, a investigação, a insegurança, o medo, era do desconhecido, né? Da ignorância, que nada mais é do que a falta do conhecimento, né? O que é o autismo, como que funciona isso, né? E aí eu quero pegar essa deixa de, hoje que você já entende um pouco melhor, como funciona, e tudo está sendo mais leve, né? Apesar dos desafios diários. Aí eu queria aproveitar essa deixa para já conversar aqui com o Alberto Rodrigo, o pai do João Lucas, meu esposo, digníssimo, o João tem síndrome de Down, né? E o Alberto falar um pouquinho da experiência dele também, da paternidade atípica também. E depois a gente abre, que temos outros paizinhos aqui também, mães, e para a gente abrir para pergunta e conversar na nossa conversa. Boa noite a todos. Eu vou fazer a minha autodescrição. Tenho 1,80 m, olhos claros, barba grisalha, cabelo um dia foi loiro, hoje está castanho e está grisalho, né? Eu tenho um corte moicano, que é um cotoco samurai, né? Estou usando uma calça jeans, uma camisa social azul, usando um tênis verde, né? Então, a gente vê como o desafio da paternidade atípica é grande. E, como a Taine falou no início, né, a gente vê que... Eu ficava perguntando para ela, por que você vai no consultório e você só ouve mãe? É mãe para cá, mãe para lá, não existe pai, né? Eu fiquei me questionando, mas por que não existe pai? Só tem mãe, né? Aí, quando surgiu agora a possibilidade da gente, o Flávio pediu, né, para a gente montar uma palestra e tal, e caiu a calhar, porque eu fui começar a pesquisar o porquê realmente, né? Aí quando você começa a ver os dados, é chocante, é alarmante. Quando você pega um dado que 78% dos casais se separam quando a criança, antes de completar 5 anos, né? Ou com 50% dos pais abandonam quando sabem do diagnóstico, é muito preocupante isso. Então eu falei para a Tânia, a Trato nasceu para fazer uma missão, né, que é a nossa empresa. E a gente não quer mudar o mundo, porque é muita arrogância nossa achar que vai mudar o mundo. Mas aonde a gente passar, que a gente consiga mudar este olhar, né? Olhar sobre a condição da criança, que isso não é uma sentença para ela. Ela tem oportunidades, só que ela precisa de incentivo, ela precisa de pais, né? Seja pai, mãe, tutor, os avós, as pessoas da família, da sociedade que possam acolher, né? Então a gente quer fazer essa mudança. Então é muito importante. Uma outra coisa que eu também vejo que é muito difícil é unir esses grupos, né, que são diversos, e a gente está começando a fazer esse trabalho, né? A Adriana está aqui hoje, que foi feita a primeira feira de inclusão em Prudente, que isso movimentou Prudente, e isso deu abertura para outras possibilidades com outras pessoas, né, como hoje, né? Então, temos que abrir
hoje a gente estava conversando à tarde, eu não lembro com quem que era, sobre esse trabalho que a gente realiza, né? É como se fosse uma floresta e a gente tem que desbravar ela, porque a inclusão, a condição de uma criança, ela já existe desde que o ser humano é ser humano, mas a gente precisa tomar uma proporção maior para que isso consiga se reverter. Então, é através dessas palestras, dessas rodas de conversa, de podcast, de divulgação, usar a mídia para divulgar isso, a sociedade de modo geral. Então, o desafio é muito grande, mas a gente não podemos desistir, né? O Flávio, ele falou muito da filha dele, mas ele falou pouco dele. Eu acredito que ele teve muito desafio na vida e ainda tem até hoje, né? Muitos desafios para conseguir estar presente na sociedade, no mercado de trabalho. É uma outra coisa que a gente vê, que o mercado de trabalho para as pessoas que têm alguma condição é só dentro da cota, né? Não é fora da cota. E isso que a gente quer mudar, além da cota. Por que só dentro da cota, né? A gente quer mudar isso, e a gente tem que se unir para conseguir isso mudar, né? Na educação, por exemplo, também é um desafio. A gente vê uma dificuldade muito grande. As escolas não estão preparadas, os professores não estão preparados, nada está preparado. Então, a gente precisa preparar esse pessoal, né? Como fazer isso? É onde a gente vai desbravar para saber quais as metodologias, os conceitos que consiga associar isso, incluir isso de uma forma leve, né? Porque se a gente pegar também e usar a inclusão como algo... fechar a porta ali, né? É que vai ter uma festa aqui do lado também. Depois a gente já pega e vai para a festa. Então, a gente precisa fazer um trabalho de reversão sobre isso e conseguir fazer que a sociedade, as escolas, consigam entender a importância de conseguir fazer um trabalho social de inclusão. A gente tem os nossos meninos, deixa eu colocar uma foto deles aqui, ó. Eu vou colocar uma foto deles, que é a cara deles. Essa aqui, ó, essa é a cara deles, né? Então, os desafios dos pais atípicos, que é o que eu estava conversando com a minha esposa, né, de uns pais comuns, o que é? O nosso filho mais velho, ontem, por exemplo, ele estava com birra. Ele foi para a escola chorando porque ele aprendeu a jogar xadrez ontem, aí ele já queria que eu anotasse todas as regras no papel para ele, e já estava na hora de ir para a escola, e ele foi chorando para a escola, né? Então, assim, é o comportamento, né? Então, as crianças têm os seus comportamentos, mas o que difere uma criança típica de uma criança comum são os pequenos detalhes, né? Por exemplo, ali tem uma foto que eu estou ajudando, eu não lembro o nome daquele, vou falar macacão, mas auxiliar de marcha, para poder incentivar ele na questão motora, a poder andar. O nosso filho mais velho, com 9 meses, já estava andando. O João, isso que ele ainda foi precoce, né? Com 1 ano e 6 meses, porque a gente vê casos com síndrome de Down, que é com 4 anos, né? Que ainda começa a sentar, né? Esse menino ali do meio, o nosso filho mais velho, ele é o professor do João, praticamente, né? Eu tive que aprender, tem uma outra foto aqui, essa corda aqui, eu tive que aprender a dar esses nó, né? Porque, assim, eles gostam de fazer muito desafios, e isso para o João, para o desenvolvimento dele, é muito importante. A fisioterapeuta dele adora, né? Porque ele consegue se desenvolver mais rápido, porque ele tem um irmão e o pai tem que nem o Flávio falou, o pai tem que estar presente em tudo. Então, o que eu não sei fazer, eu tenho que procurar aprender para poder colocar para eles, né? Então, a gente precisa dar o quê? As condições, as oportunidades, para que eles possam se desenvolver. E a gente vê essa dificuldade tão grande, é um desafio tão grande nas escolas e na sociedade de modo geral, né? E tem os dados aqui, ó, deixa eu voltar. Tá. Isso aqui que me deixou muito preocupado, né? 25% são abandonados nos hospitais e abrigos, né?
Aí depois tem ali o Instituto Baresi, 78%, antes de completar 5 anos, são abandonados. Aqui no IBGE, 50% das crianças com deficiência são abandonadas pelo pai após o diagnóstico. Aí eu fiz uma somatória de ideias, né, dentro do diagnóstico. Eu, particularmente, junto com a Tayane tem pressão alta, né? Então, o que acontece? O cardiologista dela, quando a gente teve o José Pedro, que é o nosso filho mais velho, falou, você não pode ter mais filho, porque o risco de vir a morrer é muito alto, né? Então, a gente, a partir daquilo ali, a gente foi amadurecendo, e a gente falou, olha, quando o José tiver em média 7, 8, 9, não sei, anos, a gente pode adotar uma criança. Então, para a gente estava tranquilo sobre isso. Assim, ela não teria risco, né? E a gente teria uma outra criança, como a gente gostaria. Aí eu falei para ela, vamos adotar uma criança que tem alguma condição. Aí foi um outro olhar que ela teve, que até então ela não tinha. Que é um olhar que também a gente vê nas adoções, que eu acredito que são poucas pessoas que têm esse olhar. Eu vou adotar uma criança, mas que ela tenha uma condição. Então, eu não conheço ninguém que teve, né? Até a adoção, eu não conheço ninguém que adotou também. Você conhece, né? Então, são poucas pessoas que a gente conhece de forma geral, mas esse olhar mais afinado, mais com compaixão, empatia, acolhimento, é o que a gente precisa desenvolver. Então, quando a gente analisa essa questão do diagnóstico, qual é a primeira reação dos pais? A nossa, por exemplo, foi tranquila, quando a gente soube, no sentido que o João ele teria alguma condição. A gente ficou muito preocupado, é a forma que a área da saúde, os médicos, né, e a médica, no caso, passou essa informação para a gente. Inicialmente, a obstetra ela queria até praticar o aborto com o João, quando ela soube que ele teria síndrome de Down. Poderia ter, porque não foi feito o exame ainda naquela época, mas naquele momento, né? Então ela falou, ele tem algumas possibilidades, então ele pode vir a desenvolver, mas vocês como pais têm direito. No período que ainda está, não lembro qual era o período, Tani. Pelo risco da minha pressão, risco de vida para mim, e pelas más formações que ele apresentava, cardiopatia, ele já tinha má formação no rim, no fêmur, no coração, né, na mão. Ela falou, faça esse exame e que com ele você pode interromper a gestação judicialmente, né? E na hora, na verdade, antes de entrar no consultório, o anjinho da guarda já soprou no meu ouvido e eu falei, a médica vai pedir para interromper a gestação. Eu senti. E meu marido, antes de entrar, falou, a gente não vai fazer isso. E a hora que ela falou isso, ele olhou para mim, olhou para ela, arregalou o olho e falou, não. E ela falou 3 vezes de novo, né? Ele saiu de lá muito bravo, né? A gente saiu de lá abalado. Isso abalou a gente nesse diagnóstico, mas não na condição que ele teria, na questão do aborto, que ela queria que a gente interrompesse, e pela questão que ele teria uma condição, a gente viu ali já o capacitismo, né? No início eu nem sabia o que era capacitismo, era leigo, né? E a ideia é o quê? Diz daqui, é a gente aprofundar, entender e melhorar como ser humano. Então, a gente está procurando estudar e se aprofundar sobre o assunto. Então, ali a gente já viu uma barreira, né? Mas a barreira que o médico colocou em nós, mas não foi o nosso diagnóstico em relação ao João, né? Então, a gente percebe que essa questão dos pais se afastarem e abandonarem a criança, eu vejo muito assim, né? Depois da bastante leitura, é o filho ideal. A maioria procura o filho ideal. E quando vê que aquela propaganda que passava antigamente, os mais jovens não vão lembrar dessa propaganda, mas o pessoal mais maduro como a gente, que é da margarina, aquela propaganda margarina, que era a família perfeita, a família ideal, quando a gente começa a entender que na sociedade isso não existe, mas muitos pais, seja pai, seja mãe, e que quer um filho ou uma filha ideal, né, que tenha todas as condições ali de saúde perfeita, começa a ter talvez uma rejeição, a negação, a revolta, a culpa, né? A culpa a gente vê muito na questão do machismo,
Porque antigamente, acredito eu que muitos pais melhoraram nisso, mas antigamente, quando uma criança tinha alguma deformidade, alguma condição, a culpa era da mãe, né? Aí o machismo, o capacitismo. Mas pelo fato do João ter síndrome de Down, muitas pessoas já me perguntaram com quantos anos eu engravidei, para ser uma culpa minha, né? Essa questão da culpa, sempre tem que achar um culpado. Não vi. Uma pergunta que fizeram para a gente, que aquela ali foi um choque muito grande, né? Mas que não tem a ver em relação ao diagnóstico, mas tem a ver com o Flávio falou, a questão da gente ter mais tolerância e paciência com as pessoas, não as pessoas com a gente. É quando a gente estava na porta da UTI, o João tinha acabado de fazer a cirurgia, aí a gente estava ali na expectativa de entrar para vê-lo. A cirurgia do coração, né, com 5 meses e meio. Então, assim, é uma cirurgia nível altíssima, né? Então, a gente nem saberia se a gente ia conseguir ver o João depois. Então, a hora que a gente estava na porta, ele esperando, até ele nem lembrava disso. Outro dia que ela lembrou. Vocês que são o pai do retardado lá dentro, então, assim, é um choque. Então, na época, a gente não tinha criado a casca, que a gente ainda está criando essa casca, né? De saber lidar com pessoas que falam isso. Então, a gente parou, ficou olhando para o outro, tipo, sem entender e sem responder, né? A mesma coisa foi com a médica na UTI, quando o João nasceu, automaticamente ele foi para a UTI, e a chefe lá da UTI, a Tânia vai lembrar em palavras exatas. Quanto ele está mamando de leite na sonda, doutora? Não faça a pergunta de uma criança normal, porque o seu filho não é normal. Na UTI também a gente ouviu, ele é mongol, eu já trabalhei com mongóis. Então, assim, a gente sofreu muito capacitismo desde a barriga, né? Pelas fisionomias e características também dele, né? Então, eu acredito que essa forma que as pessoas vieram até a gente e falaram de uma forma tão dura, né? Talvez tenha a ver com essa questão da rejeição dos pais, porque muitos não estão preparados para lidar com isso. Da mesma forma, a gente também não estava preparado. Mas a ideia, a proposta dessa roda de conversa é mostrar para esses pais que talvez seja uma missão que eles têm, né? Que tem que ter orgulho pela oportunidade. Se Deus te mandou essa criança, tenha orgulho, você foi escolhido, né? Ou ela também veio para te ensinar, porque a nossa arrogância é tão alta muitas vezes, que não, eu vou cuidar do meu filho e tal, da minha filha. Mas muitas vezes eles vieram para nos ensinar, né? Então a gente tem que ter um olhar mais apurado, mais delicado. O João é um menino danado, né? A avó dele que lute, que lute para ajudar. Então, gratidão pela vida, amor incondicional, são coisas que os pais precisam se desenvolver. E essa roda de acolhimento, ela precisa expandir, né? Ela precisa expandir para que esses pais que ainda têm esse preconceito, ou esses pais que possuem esse medo, possam ter uma rede de apoio, como o Flávio falou. A rede de apoio é muito importante, porque muitas vezes os pais vão estar exaustos, sem condição mental, até pelo comportamento da criança, porque muitas vezes é exaustivo, é cansativo. Então, essa rede de apoio é uma forma até de aliviar essa sobrecarga que os pais têm, né? E muitas vezes, né, estudando para estar falando sobre isso aqui hoje, aí eu consigo entender que muitas vezes os pais não conseguem ter essa carga, né? São as mães que têm mais força, têm mais resistência, vão se criando uma casca maior, e é através desse amor incondicional, porque o desafio é muito grande cuidar dessas crianças, e assim também o desafio delas nos aceitarem como pais também. Então, é um trabalho que leva muitos anos, né? Uma outra coisa que eu vejo que, assim, o que diferencia pais atípicos
de pais comuns, aquelas frases que a gente sempre ouve, né? Até anotei ali, ó, essa criança me chama o dia inteiro, não aguento mais, papai para cá, papai para... Esse texto era de uma mãe, né? Aí eu adaptei para o papai aqui, porque a gente está falando sobre a paternidade, né? Então eu adaptei aqui. Então eu estou cansado de tanto ouvir papai, mas na verdade era mamãe, né? Se eu desse R$1 para cada vez que você me falasse, né, papai, e quanto do lado tem, eu só queria que ele me chamasse pelo menos uma vez de mamãe ou de papai. Então a gente vê, são o quê? Os detalhes, né? Só um adendo, lá em casa é papai e pã. O mãe não sai ainda. Então papai é um monte de vezes, papai, papai, papai. E é uma alegria, né? Quantos pais não têm isso, né? Justamente, são esses detalhes que você consegue entender, porque outro dia um amigo meu falou, todas as crianças são iguais, mais ou menos. A questão de comportamento, elas são muito semelhantes, como eu falei do meu filho mais velho que estava fazendo birra ontem, né? Então, assim, em termos de comportamento, de atitude, são muito semelhantes, mas esses detalhes, só os pais atípicos que conseguem entender, né? Aquela criança que gosta de fazer bastante bagunça, um pai gostaria muito que seu filho fizesse essa bagunça, porque às vezes ele vai ser um cadeirante, ou às vezes ele vai estar acamado há anos em cima de uma cama, então ele daria de tudo para aquela criança bagunçar a casa, que inclusive eu não coloco nem foto do João aqui bagunçando a casa, né? Porque ele pega o saco de farinha e sai jogando na casa toda, né? Isso, tipo, a gente precisando trabalhar, precisando sair, e tendo quem cuidar da casa é onde entra o amor incondicional, que muitas vezes a gente acaba não tendo, né? Porque acaba ficando bravo. Mas são situações que a gente vê, né? A criança muitas vezes está com preguiça para ir para a escola. Um pai e uma mãe daria de tudo para que pudesse levar o filho para uma escola. Então, esses são os detalhes de pais típicos e pais atípicos e com pais atípicos, né? Então, são esses detalhes que só quem vive que sabe isso. Aqui teria um vídeo mostrando sobre... não sei se vale a pena, né? Acho que não vai. Aqui são os detalhes, por exemplo, tem uma foto aqui, que é um pai ajudando a criança a andar, né? Que seria o que eu falei agora há pouco, o pai daria de tudo para essa criança andar sozinha, né? Mas ele vai lá e anda junto com ela para estimular. Então, a paternidade... Ela tem que estar presente, como o Flávio falou também no início, né, em todos os detalhes, não só pagar a conta, né? Tá. Então, vamos lá, pode fazer. Eu quero aproveitar e perguntar para o Flávio e para o Alberto, que o Flávio falou, né, que pediu para a chefe para poder levar na natação. O Alberto também, muitas vezes, tem que fazer home office e ficar... Como é desafiador conciliar o trabalho, né? A mãe enfrenta muito isso, tanto é que muitas mães deixam de trabalhar para cumprir com essa rotina louca, né? E para vocês que são pais presentes e participam, a importância da sensibilidade do patrão, né? do gestor da empresa, do local que vocês trabalham, de ter essa flexibilidade, né? Em relação a terapias, em relação a médicos, em relação que seja a natação, que seja as atividades diárias das crianças, o quanto isso é importante para vocês, estar num ambiente em que vocês consigam fazer isso possível. Quero que vocês falem um pouquinho a respeito. Eu esqueci de uma coisa. Lá no meu trabalho, eles aceitam, é bem tranquilo, mas acontece assim que tem alguns amigos lá no trabalho que ficam falando, e a hora? Não vai trabalhar, não? Que hora é essa, hein? Saiu, não volta mais? E outros falam assim, nossa, você é muito folgado, só quer passear, só quer sair, só quer passear. Então, assim, não é fácil, né? É difícil. Como pai, a gente precisa ter muita paciência para aguentar esse tipo de comentário.
Mas, assim, não desisto. Eu vou continuar lutando, vou continuar no que precisar, vou continuar firme, levando no que é necessário. Seria muito mais fácil, Flávio, se você estivesse lá trabalhando e a sua filha na escola, né? Não tivesse que ir para as terapias, não tivesse as atividades diárias, né? Mas às vezes falta essa compreensão dos colegas de trabalho e entender isso, né? Existe uma lei que os pais que as funções permitem fazer o home office possam fazer 3 vezes por semana o home office, ou então ter a carga reduzida. Oi? De 8 para 6, ter a jornada reduzida e o salário permanecer integral. Tem tudo isso, mas é burocrático, funciona para o servidor público. Para quem está, nem sempre é lá, nem sempre. Pega o microfone. Eu já tive experiência da Lívia entrar em crise e precisar muito, a gente precisar levar ela ao médico e ela só aceitar ir comigo, né? E eu não consegui. Não, eu paguei a falta porque o atestado não foi aceito, né? Porque não adiantava justificar que era uma mãe atípica, etc, etc, etc. Então, assim, nem sempre a gente consegue esse acesso por vias mais normais, vamos falar assim, né? Legais, geralmente, né? Legais. Geralmente o judicial tem que se impor. Mas é cansativo. O funcionário público ainda às vezes consegue via judicial, alguns. Agora, quem está na empresa privada acaba demitindo por outro motivo, né? Tá aí minha amiga Paula do RH, super experiente, né? Que não me deixa negar. Por quê? Porque é mais fácil do que você permitir que o funcionário faça home office e tudo. Então, assim, ainda estamos aqui hoje com 2 pais privilegiados, né? Que por mais que tenham ali os comentários inoportunos dos colegas, a gestão permite que ele tenha essa flexibilidade. O Alberto também, quero que ele fale um pouquinho a respeito dessa flexibilidade que muitas vezes ele consegue. E o quanto as empresas têm que ter esse olhar para os pais, para permitirem essa flexibilidade. Porque a gente vê que muitas empresas falam, mas e a mãe da criança? Porque acha que tudo tem que ser a mãe, né? E não tem. A mãe também tem outro filho, a mãe também tem trabalho, a mãe... Enfim, tem questões, né? Então, quero que agora o Alberto fale um pouquinho a respeito dessa questão da situação no ambiente de trabalho também, que é muito importante, as viagens e tudo mais. No meio corporativo, privado, né? É muito difícil conseguir aconselhar tudo isso aí, dependendo da profissão da pessoa. A minha profissão, eu trabalho com tecnologia, então muitas vezes eu consigo trabalhar de casa. Tem uma abertura, mas muitas vezes eu também tenho que fazer muitas viagens que a Tayane tem que dar conta sozinha, né? Aí não adianta a rede de apoio para conseguir auxiliar em casa, porque o desafio é muito grande, porque a empresa ela tem as suas metas, né? E você tem que atingir ela. Então o desafio é muito grande, mas de uma forma geral a gente vê muitas empresas que têm barreiras sobre isso ainda, né? Então, por isso que acredito que a divulgação, o trabalho que a gente possa estar fazendo em relação a isso, possa abrir mais a mente dos departamentos de RH para conseguir ter mais um entendimento, mais um acolhimento do colaborador que tem algum filho, que tem alguma condição, alguma filha, né? Para entender quais são os direitos, quais são os deveres e qual é a rede de apoio da própria empresa com o colaborador, porque também é uma rede de apoio, né? Entender e ter a empatia e o entendimento para trabalhar com isso, sem que a empresa também tenha suas percas, né? Sem algum prejuízo, algo nesse sentido, né? E a própria empresa também criar uma sensibilização dos demais colegas também, para que não haja esses comentários, esses burburinhos, né? Entendendo a importância do que é ser um pai atípico, de quais as condições que aquele filho necessita e tudo. Então, é muito importante, a partir da empresa também,
A gente vive num mundo globalizado que as pessoas têm que buscar e correr atrás de informação. Então, cabe à empresa também capacitar e treinar a equipe para isso também, para criar essa sensibilização, né? É importante esse debate com RH também, né? É muito importante. Vocês querem complementar com mais alguma coisa para a gente abrir com as perguntas, comentários, roda de conversa, todo mundo fala. Temos mais pais atípicos aqui. Olá, boa noite, meu nome é Sérgio Alain, sou um homem branco, de cabelo curto, castanho escuro, uma barba grisalha, estou usando uma camisa social cinza, uma bermuda caqui e um sapato marrom. Primeiro agradecer ao Flávio, estivemos juntos o ano passado na Conferência de Cultura na cidade de Álvares Machado, e a sua palestra, naquele momento, eu falei sobre um eixo e você falou sobre acessibilidade na cultura. E aquilo mudou profundamente o meu trabalho. Eu trabalho com música, sou maestro de um grupo de percussão erudita, chamado Grupo Percussionismo, sou produtor musical e professor de música também. A minha pergunta vão para os dois. E eu tenho um filho de 11 anos, Felipe, 72 quilos, e está comendo muito, e a medicação tem aumentado muito o apetite dele, e nós estamos tendo uma dificuldade enorme para controlar, autista. E eu gostaria de perguntar tanto para o Flávio como para o Alberto, em relação a como mudou o comportamento dessas crianças no pós-pandemia, que com a minha experiência, trabalhando com instrumentos de percussão erudita, que eu faço os ensaios na minha casa, tem um grupo de rock só de meninas também que ensaiam lá no meu espaço, e um outro grupo de pesquisa cultural, que é um grupo de samba, que eu utilizo tudo isso lá. Antes da pandemia, o comportamento do meu filho em relação ao meu trabalho era tranquilo, eu montava o palco, ele brincava com todos os instrumentos, sentava-se na plateia e assistia todo o concerto sem nenhum problema. Pós-pandemia, ele chega na porta do teatro e volta para casa. Ele não entra mais. E eu gostaria de saber se esse comportamento pós-pandemia, se isso foi um empecilho para vocês e de que maneira vocês lidaram com isso, que eu ainda não encontrei a ferramenta correta para lidar. Após eles falarem, se alguém tiver, porque temos pais de autistas aqui também, complementar, porque essa roda, o intuito é justamente isso, um ajudar o outro, né? O João é pós-pandemia, né? O Flávio, se quiser falar, fica à vontade. O João, ele nasceu na pandemia, né? Então, é um garoto de pandemia. Então, eu não vou ter muita experiência nesse aspecto com ele ainda, né? Eu acho que o Flávio vai ter mais experiência para estar falando sobre isso. Então, a minha filha nasceu em 2017, foi antes da pandemia. E o autista, ele não gosta assim, de contato, né? No caso da minha filha, com as terapias, ela foi evoluindo, ela foi aceitando ter mais esse contato com as pessoas. E depois da pandemia, esse negócio de ficar em casa, né? Tem que ficar em casa, não pode ter contato com ninguém, não dá para sair. O ficar em casa fez com que ela se acostumasse a ficar cada vez mais sozinha. E depois, quando passou a pandemia, para voltar à convivência de novo, então, assim, teve que começar um trabalho tudo de novo, começar tudo do zero, as terapias e esse contato para evoluir novamente. Então, assim, a pandemia trouxe aí um regresso. Então, para mim, também foi bem difícil, como pai, porque eu consigo fazer um pouco da leitura labial. Por exemplo, a gente precisava levar a Lívia no médico. E aí chegava lá com a máscara, a pessoa falava, não dava para fazer a leitura labial,
para você ler, né, o lábio. Aí, ó, você pode tirar a máscara um pouquinho? Não, não posso, é proibido, não dá para tirar a máscara. Então, assim, foi um momento bem difícil, essa falta de comunicação, e aí acabava que a mãe tinha que interpretar e ver o que era, e depois passar para mim. Então, assim, não é fácil, não foi fácil. Paizinho autista aqui. Fala a sua opinião, o que você pode contribuir. Eu sou intérprete de Libras também, né? Eu tenho uma esposa surda, estamos juntos há 12 anos. E minha filha também é de pandemia, nasceu em 2021, ela tem 3 anos, minha filha é autista. Não é uma pergunta, na verdade, uma das coisas que você colocou, falando mais para o Flávio, a gente conversa, já bate esse papo. Dessa frase de falar, meu filho chama de pai toda hora, e minha filha, ela não me chama de pai. E esse é meu sonho também, né? E quando a gente percebeu que ela tinha algum traço, não sei como fala, mas quando a gente percebeu, ela tinha 6 meses de idade, que ela tinha alguns movimentos, ia para frente e para trás. E a gente, tendo esse contato com a Lu e com o Flávio, a gente já sabendo da Lívia, já despertou aquele, né? Pô, tá diferente, né? E até quando a Lu também descobriu da menina dela, foi eu e a Miriam que deu aquele toque para ela também, sabe? Falou, Lu, acorda, sua menina tem que fazer uma avaliação, né? E assim, para mim, hoje, para mim, na hora que a gente descobriu que minha filha tinha alguns traços, que ela é autista, ela é autista, para mim, como pai, foi assim, uma coisa normal, porque eu já tenho essa luta de, vamos lá, vamos conseguir seus direitos, vamos atrás, por conta da esposa, né? Só que para ela foi um pouco mais difícil, porque ela já veio, isso é uma coisa particular, acho que nem contei nem para os meus amigos, ela chorou quase uma semana em casa, porque ela ficava pensando, meu Deus, minha filha vai passar o que eu passo hoje, né? Então, assim, foi muito complicado no início. Aí eu expliquei para ela, Bruno, ó, tranquilo, vamos, a gente já está na luta, é só mais uma coisa. E na parte você fala, Deus escolhe as pessoas que são capacitadas para estar com as crianças, né? Para ter esse anjo em casa. Então, assim, na hora que ele começou a falar isso, eu falei, nossa, cara, pô, muito massa, gostei demais. E estamos aí, indo para cima. É só um comentário que eu ia fazer. Que legal, bom compartilhar. Você é paizinho? Pode, deve. Você passa aí, Miriam? Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur, eu tenho 31 anos, tenho 1,77 m, cabelo cacheado preto, curto, olhos escuros, castanho escuro. Estou com calça jeans escura, tênis escuro, vinho, e uma camisa branca com um símbolo da minha conta no Instagram, chama PCD Bodybuilder. O desenho é uma águia, cabeça de uma águia, um halter, peso de academia e uma folha. Depois eu explico. Eu sou deficiente visual, baixa visão, só enxergo 30%, né? E de um olho, olho direito, olho esquerdo sou cego. E então tudo que foi falado aqui eu já vivenciei, nós por sermos deficientes, já sabemos, né, o que a gente passa, preconceito, dificuldades, lutas, né? Meus pais não puderam estar aqui por compromisso, né? Mas eu sou o exemplo da educação que eles me deram, né? De persistir, perseverar, de não ser separado, né? Em nenhum momento foi passado a mão na minha cabeça. Pelo contrário, a educação, né? E eu aprendi a lidar. Eu trabalho atualmente, eu trabalho no Ceasa, descarrego caminhão, né? A gente vê um outro lado também de inclusão social no trabalho. Então, nem todas as empresas dão essa oportunidade para deficientes visuais, né? São dadas oportunidades para deficientes, mas, assim, cargos baixos. Mas, enfim, e o principal, eu sou atleta, né? Eu encontrei no esporte, já fiz vários esportes, né? A paixão por lutar, né? Por dar mais sentido. No caso, bodybuilder, fisiculturismo, né? Eu sou o primeiro e único, eu acho, fisiculturista natural. Eu não uso anabolizante, né? Essa é a diferença. Por isso que tem a folha no símbolo, né?
porque todo esporte tem para deficiente, inclusive o fisiculturismo. E eu sou o único de Prudente região, né? Então, já tem outro obstáculo, você encarar a visibilidade, você ter apoio, você lutar, você mostrar, né? A gente já tem por ser deficiente, no trabalho, na sociedade, né? No transporte, enfim, tudo. E no esporte também, né? Já é um esporte diferenciado e você não tem apoio. Tanto é que eu tive que competir, minha primeira competição foi mês passado, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E lá também a mesma coisa, outra realidade, outro estado, mas a realidade é a mesma. Tem até uma certa inclusão, mas nós não vemos os deficientes com voz ativa, né? E então, eu quero dizer para vocês pais, né, que estão com seus filhos, assim, sejam o principal pilar, apoio, porque, e amigo, né, parceiro, porque vocês que vão, né, ser o exemplo. Eu tenho um exemplo, meus pais são meus exemplos, né, sofrem junto comigo, né, na luta diária, mas assim, eles foram os principais que me ensinaram a gente enxergar o mundo de outra maneira, né. Nunca passe a mão na cabeça. Assim, eu digo passar a mão na cabeça, no sentido assim, de vitimizá-lo, não, mas sim de encorajar, de encarar o mundo, os seus direitos, nós temos, nossos deveres e lutar. Então, depois, quem tiver Instagram, puder nos ajudar a estar seguindo, PCD Bodybuilder. Tá? Eu tenho um pai adotivo, ganhei o meu treinador, né, o pai dele é deficiente visual e a gente criou essa amizade, ele começou a treinar, voluntário, me treina, está na luta comigo, também não pôde estar aqui, né? E ele que fundou a PCD Bodybuilder, e a gente está lutando. Fui convidado para competir agora, dia 3 de novembro, em São Paulo, porque não tem deficiente, né? Ainda mais natural, e eu fui convidado à maior federação do mundo, vai estar em São Paulo, primeira vez no Brasil. E eu não consigo apoio, a gente não consegue visibilidade, as pessoas olham, né, e passou. Mas, pais, não desistam, estejam perseverantes, sejam pilares para os seus filhos, né, sejam os melhores amigos dele, que eles vão tirar isso como exemplo e vão lutar, vão perseverar. Tá? Obrigado. Ah, só uma pergunta. Lembrei, falei porque eu tinha que me apresentar e eu vi essa reportagem na televisão, falei, eu não posso perder hoje. No caso, né, a sua filha começou a natação. Assim, partiu dela ou vocês decidiram levar ela para a natação para melhorar? Ou foi intuito dela ou parte de vocês, pais, né, para colocar no esporte? E parabenizar porque o esporte ele incentiva muito, ele capacita muito. Obrigado. Muito boa pergunta, obrigado pela pergunta. Eu tenho vontade, hein, de fazer exercício, ficar fitness. Combina com ele, tá? A minha filha, a Lívia, ela sempre teve vontade de fazer natação. Ela sempre gostou, mas ela tinha muito medo de entrar na água. E aí a gente começou, na primeira aula, era individual, né? Aí depois ela foi assim com calma, fazendo um mergulho. Primeiro sentou, né? Só com os pezinhos dentro da água. Aí ficou ali brincando. Aí depois foi se acostumando até ela entrar de corpo todo assim na água. Foi a gente precisava acompanhar ela sempre para ela ter essa evolução. Então assim não foi direto, né? Você vai aos poucos, tudo é um processo. E hoje o professor já incentiva, joga as bolas lá no fundo, aí a Lívia já consegue mergulhar para ir até no fundo, pegar a bola e puxar. Então, assim, eles fazem um trabalho bem legal e ela melhorou muito. A gente viu assim bastante evolução e mudança.
Como que você chama mesmo? Arthur. Arthur, só um detalhe na audiodescrição que faltou, tá? Você tem um corpo, né, de malhado aí, né? Que você estava falando, né? Então, natural, né? Mais malhado, né? Arthur, não sei se você consegue enxergar direito esse slide. Era um dos que eu ia comentar, acabou passando batido, né? Pode ser? Uma audiodescrição aqui do slide. Aqui nesse slide, Arthur, tá alegrias e vitórias. Tem uma imagem do Gabrielzinho, aquele atleta paralímpico da natação, agora que ganhou tudo nas Olimpíadas, né? Ele nadando. E está escrito em amarelo: o que eles precisam? É o que você precisa: incentivos e oportunidades. É acreditar na capacidade, né? Só que é o que você falou, não passar a mão na cabeça no sentido de se vitimizar, né? E vamos atrás de visibilidade para você, hein, Arthur? Vamos mudar isso aí. A gente está aqui para isso, para a gente se ajudar, todos juntos. A gente também tem nossas redes sociais, a gente já vai estar divulgando o seu trabalho também, tá? Você pode perceber que a gente está gravando isso daqui. O Mikael, nosso cameraman, nosso cineasta, ele vai publicar isso depois, para a gente conseguir divulgar isso, que você falou que seus pais não conseguiram vir. A ideia e a proposta é que a gente sabe a dificuldade das famílias, né, de conseguirem vir no ambiente para conseguir dialogar, debater. Então, a ideia é a gente conseguir colocar esse vídeo depois para que eles possam, né, assistir e entender como que todo esse trabalho tem que ser feito, essa rede de apoio, essas oportunidades. E a gente vê o tanto de talentos que existe no Brasil, né, talentos de todas as pessoas, de todas as formas, de todas as culturas. E a deficiência, muitas vezes, né, você pode ver que a própria mídia passa depois da principal, né? E não é tanto divulgado ou prestigiado como a principal. E isso precisa mudar, né? Porque assim, existem muitos talentos, e o Gabrielzinho mostrou isso. Eu acho que ele ganhou mais de 8 medalhas nessa Olimpíada, né? Paralimpíada. Então mostra tamanha capacidade que ele tem. Ele não tem os membros, né? E assim, imagina a dificuldade que ele teve para conseguir viver numa sociedade muitas vezes preconceituosa, a oportunidade de estudar, a oportunidade que você falou do próprio trabalho, né? O trabalho que muitas vezes é dado não é aquele trabalho que você gostaria de ter, né? Pela sua capacidade, muitas vezes até maior que de outra pessoa, mas pelas barreiras que ainda existem no mundo corporativo, não é dado a isso, né? Mas a proposta que a gente tem da Trato é conseguir fazer esse cenário mudar, ter mais oportunidade para todos, né? Que a gente pode avaliar a competência da pessoa, não a questão física ou a condição que ela tem em cima disso. Foi muito legal o seu depoimento, Arthur. A gente falando, você numa roda de pais, tendo um filho aqui falando, né? E um filho PCD, né? Que é o que a gente aqui busca para os nossos filhos, né, Flávio? Que os nossos filhos tenham autonomia, que eles tenham um trabalho, que eles tenham uma vida social, que eles sejam felizes nas suas funções, né? E que o importante é deixar a mensagem de que a gente acredite na capacidade, né? E eu e meu esposo, a gente criou a Trato Treinamentos, né? Que é justamente para isso, é para tornar o PCD, as pessoas com deficiência, protagonistas, né? E eles falando, né? Por isso que quando o Flávio me falou, vamos fazer uma palestra de pais atípicos, eu falei, você tem filho? E ele me falou das meninas e tudo, e a gente fez esse encontro. E eu quero fazer alguma coisa com você, hein, Arthur? Vamos fazer aí, trazer visibilidade para você, vamos conseguir esses apoios aí para você, nosso fisiculturista natural, de Prudente para o mundo, com a graça de Deus, né? Que a gente quer que os nossos filhos tenham exemplos como você, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Prete, tem paizinho de autista ali, ó. O Prete tem um filhinho, o Lucas, que é autista, e o Eduardo, que é mais velho. E o Prete foi lá, nosso super ultra braço na Feira Inclusiva também, lutou aí ao lado da Paula, da Dri,
da Jenny, para a gente tirar a feira inclusiva aí do papel, né? E ele foi fundamental também. Foi aí atrás de muitas parcerias e muitos apoios, buscando aí um mundo mais inclusivo também. Obrigada pela presença, viu, Prete? Que legal. Se alguém quer fazer alguma pergunta para os meninos? Eu só gostaria de dar os parabéns para o Flávio, porque ele está mostrando aqui, ele tem a condição dele e tem uma filha com condição. E conseguiu mostrar a capacidade de superar os desafios que a vida lhe impôs, e está aqui mostrando com o amor incondicional que ele tem com a filha, apesar de todas as dificuldades na própria pandemia, de se conseguir se comunicar para pedir uma ajuda, um apoio, né? Então, é um grande exemplo de conseguir superar os desafios e mostrar para a sociedade que é capaz. E para esses pais que abandonam os filhos, as esposas, ou aqueles que também estão ao lado, que tenha a capacidade de desenvolver esse amor incondicional, que isso é gradativo, né? A gente não consegue desenvolver esse amor, essa pureza desse amor, a gente ainda constrói até hoje, né? Mas que a gente tenha a humildade de procurar ajuda, procurar essa rede de apoio, procurar conhecimento, que tem que ter muito conhecimento, procurar entender a situação de cada pai, de cada mãe, e se aprofundar, porque muitas vezes a gente vai procurar um profissional, mas os pais, a Taiane é um grande exemplo disso. Muitas vezes ela se aprofunda muito mais do que a própria profissional que está cuidando do João, né? Então, justamente, os pais, isso é mais são as mães, né? O pessoal pergunta qual que é o médico do seu filho. Não lembro qual que é o nome do médico ou da médica, né? Mas a Taiane vai lembrar e ela vai até orientar algumas coisas que a médica vai esquecer de pedir para o João, né? Alguém de vocês, meninas? Não? Eu quero agradecer a sua presença também, Paizinho, que falou da pandemia. Eu convivo com alguns filhos de amigas, alguns autistas, né? E pelo que o Flávio falou, a pandemia parou tudo, né? E aí agora é retomar, é zerar com as terapias, de repente com a própria terapeuta ocupacional, conversar sobre isso para tentar fazer. Quantos anos tem seu filho? 11, conversar com a terapeuta ocupacional para tentar fazer esse trabalho de socialização da música, do teatro, né? Vamos de repente, Dri, depois a gente pegar o contato, a Adriana Canholi, a Paula, Sila são mãezinhas de autistas também. A gente, de repente, vamos fazer um dia aqui uma visita técnica aqui com eles, com um grupinho pequeno, trazer as meninas também, o pessoal da associação, aqui no Matarazzo, que tem um teatro, e de repente a gente faz alguma apresentaçãozinha. Aí as ideias vão surgindo, e a rodas de conversa é para isso, né? Para a gente se unir, criar novos projetos e um ajudar o outro. Aqui comigo é assim, bateu, surge uma ideia nova. Né? Isso que é muito interessante. Queria agradecer muito a presença de vocês, quem não pôde vir, que vai assistir no YouTube depois. E para finalizar, a gente tem uma mensagem linda que o Flávio, nosso palestrante, amigo, vou levar para a vida, que eu quero aprender muito, né? Ainda vou aprender Libras ainda. Precisamos fazer nossa inscrição. E é um sonho desde menina aprender Libras. E ele vai fazer uma interpretação de uma música para a gente, de pai. E espero que a gente encerre essa noite aí com muita alegria no coração, muito amor, e acreditando, né, na capacidade dos filhos, e a gente sempre buscando aí para um mundo melhor, e que incentive os pais a permanecerem aí junto aos seus filhos. Quer falar alguma coisa, Flávio, para encerrar? Antes de começar a música, o João, a Lívia, todos vocês que estão aqui, que representam esses filhos, vocês são vencedores. Por quê? Eu digo isso porque assim, o pai e a mãe, né, que está numa lua de mel, e depois, com o passar do tempo, durante a lua de mel, tem essa... Vocês conhecem isso aqui, ó. Não vou falar o que é.
O que é? São milhões de espermatozoides ali. Então, a gente sabe a dificuldade que é para esse espermatozoide chegar ali até o óvulo, esse tão escolhido que chega ali e vai fazer essa fecundação. Então, assim, vocês são todos vitoriosos de ter conseguido. A Lívia é vitoriosa, o João é vitorioso. Ela passou ali, foi a primeira vitória dela foi ter vencido todos aqueles ali que estavam ali na corrida e conseguiu. Então, assim, né? A gente precisa sempre lembrar disso, que nós somos vitoriosos, não deixar a angústia nos pegar, mas lembrar dessa vitória. Com certeza, né? Já ganhou a corrida. Com licença.